Mas hoje eu quero começar essa minissérie aqui falando, sobre esse tema, igreja para quê? Atos capítulo número 2, você pode ficar com o livro aberto. Agora sim. Amém? Todos abriram? Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui na Tua casa, pelo privilégio, Deus, de podermos, ó Deus, Te louvar, ó Pai. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração. E Te pedimos, ó Deus, que fale aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia aprendermos, ó Deus, um pouco mais de Ti. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Se você viu o título da mensagem, se você viu a imagem ali, a pergunta é uma pergunta mesmo, é uma provocação. A igreja, ela serve para quê? E a igreja, ela tem alguma relevância, a igreja, ela tem alguma importância para nós hoje? Eu quero, juntamente com vocês, responder algumas perguntas. E uma delas é o que é a igreja e se ela tem serventia para nós num mundo onde tudo é reciclável, tudo tem um fim, nada é absoluto, tudo é relativo. Será que a igreja ela segue sendo algo essencial? E para isso, nós temos várias outras pequenas perguntas para responder. E uma delas, que é muito importante, é se nós realmente sabemos o que é uma igreja, para que serve a igreja. Então, o tempo muda, os tempos têm mudado, o mundo ele tem mudado, e algumas coisas têm perdido o sentido e algumas coisas têm perdido o real significado, estão sendo distorcidos com esse mundo que nós temos vivendo. Para você entender o que eu estou falando, eu vou dar uma pequena introdução aqui, para você ver como o mundo tem mudado e como essas mudanças do mundo ao nosso redor têm influenciado no nosso conceito de igreja, tem influenciado na nossa visão sobre o que é igreja. Então, algumas mudanças nesse slide, eu escolhi a cor errada, o roxo, vocês não estão enxergando nada. Bom, algumas mudanças no nosso mundo, as nossas pernas são os 4 pneus dos nossos veículos. Eu sei que nem todo mundo tem carro, mas todo mundo tenta caminhar para ter um veículo. E a partir do momento que eu nunca vou esquecer, há muito tempo atrás eu comprei uma moto. Eu juntei o meu dinheirinho lá e comprei uma moto antes de ir para o seminário, quando eu morava aqui. Eu lembro que quando eu comecei a andar de moto, eu desaprendi a andar. E nem bicicleta eu sabia mais andar, porque todo lugar eu ia de moto. Até para comprar um X em frente de casa eu usava moto. O nosso cérebro hoje ele não é usado, nós usamos o nosso computador. Nós não nos prestamos nem a fazer uma conta simples de 2 mais 2. Nós vivemos uma era, se você pesquisar na internet, nós vivemos numa era burra, uma geração
burra, uma geração fruto das telas. Então, existem várias pesquisas que são feitas e testes de QI que são realizados de ano a ano, e os resultados são impressionantes, né? O mundo fala tanto de evolução, né? Que o homem evolui, mas na verdade o ser humano ele tem regredido. Então está cada vez mais assustador o resultado desses testes. A tendência era que os filhos ficassem mais inteligentes que os pais, porque eles vão tendo acesso à tecnologia, facilidade, a conhecimento, mas tem acontecido o contrário. O excesso de internet, excesso de telas tem diminuído a cognição das pessoas. As pessoas não pensam mais por si, não se esforçam mais para pensar, porque elas usam usa o celular e usa a internet. Nós, para nos comunicarmos com as pessoas, nós não nos comunicamos mais com as pessoas de frente para elas, no contato pessoal. Nós usamos o celular. Esses dias eu e a Pri, nós fomos comprar alguma coisa ali numa loja em Rivera. Eu achei um absurdo que ela queria comprar informações. A gente foi até a loja, porque a gente gosta de ver a pessoa que está nos atendendo e ter mais clareza na informação. A loja, eu não vou falar o nome, é claro, ela falou assim, não, você entra em contato pelo WhatsApp. Eu achei aquilo um absurdo. Falei para a Pri, mas como entrar pelo WhatsApp? Eu já vim aqui porque eu não quero. Quem é que gosta, por exemplo, de ser atendido por um computador quando você vai ligar para alguma empresa, né? Eu tenho pavor disso. A nossa cultura, nós vivemos num mundo onde nós somos influenciados pela arte. Há um slogan, né, um ditado que diz que a arte imita a vida. Isso aí é uma mentira muito grande. Na verdade, nós somos influenciados pela arte. Nós vivemos, por exemplo, num país onde a sociedade ela é altamente influenciada pelas novelas. As novelas ditam a cultura, as novelas ditam a vida. Entendeu? Elas ensinam às pessoas aquilo que elas acham válido, né? Nós vivemos numa era onde o hedonismo impera nas relações. Tudo é busca do prazer próprio. As pessoas querem satisfação, prazer em tudo. Elas precisam ter felicidade e satisfação em tudo. Esse é um dos motivos que nós temos uma crescente de divórcios no nosso país e na nossa sociedade. Você vai conversar com o casal, você vai ver que as justificativas é sempre essa a maior. Eu não sou feliz, eu não tenho prazer, e aí as relações terminam. Nós vivemos num mundo onde a definição de honestidade mudou. Hoje em dia, que honestidade nada, o que vale é você enganar e você se dá bem. Entendeu? Então, algumas vezes eu já vi até publicamente pessoas se gabando de terem dado um golpe, terem se dado bem na vida. Elas não têm pudor e nem vergonha nenhuma de falarem isso publicamente. Eu cresci, eu me dei bem porque eu enganei uma pessoa. Entendeu? Esse é o mundo que nós vivemos. E o Deus da nossa sociedade é o dinheiro. As pessoas matam, as pessoas fazem o que for preciso para obterem mais dinheiro. Mais dinheiro. Bom, esse é o mundo em que nós vivemos. O mundo mudou, tá? Outra coisa que mudou é a questão da vida comunitária. E até outra questão que mudou muito, por exemplo, antigamente 80% das pessoas viviam no campo. Agora nós vivemos num mundo urbano, onde as pessoas têm se concentrado no urbano, ou seja, agora mudou, 70% vive no urbano, as pessoas têm fugido, têm vindo embora do campo. Quero ver quem é que vai ficar produzindo para essa galera comer. Não sei o que vai acontecer.
Eu sou doido para ir para o campo e tá todo mundo se empoleirando na cidade, né? Aí você... Hã? Escutei bem isso. Eu acho que é isso. Ah, não, sim. Mas com internet boa, meu amor. Eu sou fruto desse mundo novo. Ai. Tem que ser sincero, né? Quem é que não gosta da internet, né? Só que você pensa, né? Bom, o campo, as pessoas viviam longe, as pessoas viviam espaçadas. Aí você pensou, bom, agora todas elas se localizaram, se concentraram no centro urbano, então a vida comunitária melhorou. Não, nós vivemos totalmente oposto, né? As construções, elas têm sido edificadas, construídas num sistema onde as pessoas vivem totalmente isoladas uma das outras. Então, cada vez mais você vê muro, você vê grade, você vê condomínios onde as pessoas não se conhecem, você vê pessoas que vivem em apartamentos onde elas não sabem quem vive do lado delas. As pessoas têm se distanciado cada vez mais. A vida está cada vez mais rápida, não tem tempo para relacionamento. Agora, não sei se você sabe, chegou agora a tecnologia 5G. A tecnologia 5G é uma internet que deixa a 4G, para você ter noção, obsoleta. Tamanha a velocidade dessa internet. Você pode conversar com uma pessoa lá no Japão em tempo real, não tem aquele carregamento. Isso vai ser algo que você nunca mais vai ver. Você tem noção disso? Então, para mim, que sou da geração do... tinha que esperar conectar a internet, eu ficava a noite inteira para poder conectar. Isso aí vai sumir. Olha a velocidade, né? As pessoas estão cada vez mais individualistas. Elas querem viver e morar sozinhas. Elas querem o prazer próprio. E elas querem prazer em todas as relações e em todas as questões, em cada área, por mais básica que seja na sua vida. Caminhando um pouco para ver a espiritualidade das pessoas, nós vemos um mundo onde as pessoas acham e pensam que podem viver sem Deus. Porque elas acham que tudo que esse mundo as proporciona deixa a questão da espiritualidade de Deus algo também opcional, é uma opção. E isso só contribui para um vazio espiritual que tem dominado as pessoas. Eu não sei, eu não sou especialista na área, eu não sou médico, não sou cientista, mas no meu senso de percepção, a cada ano que passa, o ser humano ele fica mais doente, mais doenças surgem. Alguns dizem que as doenças não tinham nome, eu penso o contrário. Parece que o ser humano cada vez mais vai adoecendo e há um acréscimo muito grande às doenças relacionadas à mente, à emoção. É impressionante como as pessoas têm adoecido. Eu concordo muito com isso. É como se fosse o vazio espiritual, essa dependência de Deus tem aumentado cada vez mais na vida das pessoas. As instituições religiosas perderam seu significado e o cristianismo não passa de uma escolha entre tantas. Em países da Europa, o cristianismo é apenas parte da história da humanidade. O que tem em muitos lugares na Europa, em países, são igrejas abandonadas. E quando eu falo igreja, que nós vamos falar sobre igreja, estou falando de templos. Desses templos lindos, né, que antigamente, eu acho que
as pessoas se esforçavam mais para construir um templo, né? Não é à toa que a gente viaja muitas vezes para ver essas construções. Elas estão sendo abandonadas porque as igrejas têm morrido. Então, o cristianismo não passa para muitas cidades na Europa uma mera história. Então, igrejas lindíssimas, templos sendo usados, por exemplo, para boate e para inúmeras outras coisas que você possa imaginar. Esse mundo que nós vivemos, ele é denominado como pós-modernidade, tá? Esse mundo que nós vivemos é classificado como pós-modernidade. E quando a gente olha para as características da modernidade, é totalmente diferente da modernidade, por exemplo. E isso também acaba influenciando na mudança do mundo e também influenciando nos nossos conceitos e na forma com que a gente vê o mundo, e aonde nós vamos chegar logo logo na forma com que a gente vê a igreja e a importância da igreja para nós. Algumas características da pós-modernidade. Não existe uma verdade absoluta. Então, parece ridículo esse exemplo que diversas vezes eu dou, mas não há um consenso, por exemplo, de que aquela caixa é preta, por exemplo. Isso tem terminado, cada um tem a sua verdade, cada um vê e acredita, e essa verdade ela não pode ser contestada. Então, se eu disser que aquela caixa ali é azul, eu mereço ser ouvido, entendeu? Porque a minha verdade também vale. Ou seja, não existe uma razão suprema. Todo mundo é dono de uma razão. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, hoje em dia é uma dificuldade muito grande você debater algum assunto com alguém, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua razão. Então, eu vou dizer para vocês, você não vai me ver debatendo com ninguém. Eu converso, mas não vou debater com ninguém, não vou perder meu tempo. Onde eu tenho que provar para uma pessoa que aquela cor ali é preta. Nós vemos uma cultura sem absolutos que se instala discretamente. Nada é absoluto. Não existe uma verdade absoluta. Existe uma pregação velada, um pluralismo de ideias, crenças e valores. E cada vez mais nós vemos crenças e religiões nascendo, e é impressionante a criatividade que nós temos visto. Predomina a relativização das coisas, ou seja, tudo é relativo, depende. Até Deus entrou nessa jogada. Depende do ponto de vista. Tudo é relativo, nada é absoluto. Existe uma negação de culpa e da responsabilidade pessoal. Ninguém assume culpa nesse mundo. Ninguém é culpado de nada. Ninguém é responsável por nada. Então o nosso mundo mudou. Nós vivemos numa era denominada pós-modernidade, que coloca em xeque verdades absolutas da vida. E com isso gera pessoas que vivem no que a gente chama de secularismo. O que é o secularismo? É quando você vive sem a religião. Você acha que você pode viver sem a influência de Deus e da religião. Então, isso tem dominado, por exemplo, a nossa forma de pensar e a nossa forma de viver como cristão. Nós temos criado gerações de cristãos que vivem de uma forma secular. Ou seja, valorizam a fé, mas não valorizam a igreja. Ou seja, nós vivemos num mundo onde cresce, até estatisticamente, o número de pessoas que se denominam cristãs, mas não frequentam nenhuma igreja. Até foi criado
uma denominação para isso, é os desigrejados, ou as pessoas que não veem necessidade de fazerem parte de uma igreja. Elas buscam a Deus sozinhas. Elas são a igreja. Então tem várias igrejas sozinhas assim, né? Então são pessoas vazias que delimitam até que ponto o evangelho terá influência sobre a vida delas. Então são pessoas que escolhem o que elas querem crer, de que forma com que elas querem servir a Deus e seguir a Deus, o que, por exemplo, na Bíblia tem valor para elas, se isso aqui vai influenciar ou não na forma que eu vou criar meus filhos, na forma com que eu vou liderar a minha família. Então as pessoas delimitam até onde o cristianismo vai ter uma influência nas suas vidas. Vivemos uma geração onde os cristãos cada vez mais são ignorantes com relação a aspectos da fé e do pensamento cristão. Nós sabemos o elenco da novela, nós sabemos até o que vai acontecer na novela, porque a gente olha lá a revistinha, não sei se existe isso ainda, tem ainda? Fuxico, sei lá o que é o nome daquelas revistinhas. Então a pessoa sabe o antes, o presente e o depois, mas não sabe aonde fica Salmos, não sabe onde fica Gênesis, não consegue conceituar a sua fé biblicamente. É uma dificuldade muito grande, porque são ignorantes, não estudam, não procuram crescer na fé. Estão buscando a vida diante da morte, mas a maioria não acredita na vida pós-morte. Parece pouco isso. Você sabia que tem muito crente que não acredita na vida após a morte? Porque isso nós vamos ver na série. O evangelho que tem sido pregado é um evangelho para a terra. Um evangelho para esse mundo. E o nosso evangelho, gente, o evangelho da palavra de Deus nos aponta para Cristo, nos aponta para a eternidade. Alguns outros aspectos do secularismo. As pessoas são mais conscientes das suas dúvidas do que as suas culpas. Elas têm dificuldade em definir quais são as suas maiores dores, a ponto de um prejuízo financeiro doer mais do que o sofrimento de um filho. É verdade. Constroem uma estrutura de vida que os protege, mas que ao mesmo tempo os aliena da realidade. As pessoas têm vivido um mundo que não existe. E aí quando a realidade bate a porta, as pessoas se desequilibram, as pessoas desmoronam, porque elas não estão acostumadas a viver na realidade. Elas rejeitam Deus porque não sabem aonde ir para encontrá-lo. E também elas possuem uma imagem negativa da igreja. Nós vivemos, infelizmente, num mundo onde a imagem da igreja ela tem sido uma imagem negativa. Isso é triste. Não valorizam as denominações e as práticas que fazem parte da história da igreja. Bom, fiz questão de dar um resumo aqui e uma introdução para você entender o mundo que nós vivemos, entender que o mundo que nós vivemos nos influencia e tem mudado, tem distorcido a forma com que nós devemos ver, por exemplo, que é o nosso tema aqui, a igreja. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui. Quando eu pego e olho para a igreja de Atos, que é a nossa
o nosso referencial, é o primeiro modelo, é a primeira igreja, eu vejo como nós estamos longe do essencial, longe daquilo que nós deveríamos ser. Estamos longe, estamos pensando também que igreja é outra coisa. Nós estamos sendo contaminados muitas vezes por esse secularismo, pela pós-modernidade, e nós temos esperado, temos tido uma expectativa muito errada da igreja, e nós temos vivido a igreja de uma maneira totalmente distante do que ela é. E é isso que nós vamos ver a partir de hoje. O texto que eu pedi para você abrir a sua Bíblia, a partir do verso número 42 até o 47, ele vai dizer assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Aqui já estamos no capítulo número 2 da narração da igreja de Atos. Já aconteceu algumas coisas, Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo aqui selou a igreja, Pedro fez a primeira pregação aqui, 3.000 pessoas foram convertidas aqui pelo Evangelho, nasceram de novo. E esse texto aqui mostra o dia a dia da igreja. Aqui esse texto mostra o que é a igreja e como ela funciona, para que ela serve. Entendeu? Como é que é o dia a dia de uma igreja, como é que ela é feita, o que é importante para ela. Se eu for destacar aqui, por exemplo, temos algumas coisas muito importantes e são essenciais para a igreja. Você pode mudar a forma, como eu falei, você pode mudar a forma, mas a essência, ela sempre vai continuar a mesma. Mas nós temos aqui um ensino e uma dedicação de aprendizado. As pessoas se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Então uma igreja ela tem que ter ensino, ela tem que ter aprendizado da palavra de Deus. Uma igreja ela tem que haver na igreja comunhão. Esse negócio de você seguir a Deus sozinho, isso não existe biblicamente. Então, há uma comunhão, há um partir do pão, há uma generosidade, e há muita oração. Se você olhar aqui, é como se os cristãos, na época, a igreja fosse uma comunidade. Um grupo de pessoas que viviam juntamente e unicamente com um propósito: adorar a Deus, aprender sobre Ele e compartilhar as boas novas. Eu não sei você, mas eu acho esse texto aqui, quando eu vejo isso, eu acho lindo demais. Como devia ser linda essa igreja. Só um adendo aqui, gente. Não esqueçam do contexto que essa igreja está vivendo. Perseguição. Morte. Das pessoas perseguindo a igreja. Hoje é apenas uma introdução, mas eu quero destacar algumas coisas bem importantes da igreja de Atos, e serve para nós hoje, e vai ser um referencial para a nossa caminhada nessa série. Algumas coisas que você precisa entender sobre a igreja.
Se você quer saber para que serve a igreja, você precisa entender o que é a igreja. Que nem eu falei, tem muita gente, pode não ser o seu caso, mas que não sabe o que é a igreja. Porque já nasceu, já cresceu numa igreja pós-moderna. Num tempo onde as igrejas elas relativizam a sua verdade. Hoje em dia, para muita igreja, a palavra de Deus ela não é uma verdade absoluta, ela é relativa. E essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda, nós precisamos entender. Uma igreja verdadeira, ela não relativiza a sua verdade. Ela crescia, essa igreja crescia, e o que era essencial, era um pilar dessa igreja de Atos, era a dedicação ao ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos, ele permanece até hoje. Ele não vai ser atualizado, ele não vai entrar em xeque. Isso até é algo que nos dá confiança em Deus e confiança na palavra dele. Porque você já pensou você se guiar por algo que a cada era, a cada mudança no mundo sofre uma alteração na sua interpretação e no seu significado? O que nos dá confiança e certeza, por exemplo, de seguir a Cristo, que nos dá confiança e certeza de fazer parte da sua igreja, é que essa palavra, que é a palavra de Deus, ela não muda. Os tempos mudam, as eras mudam, mas a palavra de Deus ela permanece sendo a mesma. Amém. Não tem essa assim, depende do ponto de vista. Não, depende da sua criação. Depende da sua história. Não, a palavra de Deus ela permanece sempre a mesma. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai estudar a palavra de Deus, tem um colega meu que é pastor, e ele falou um negócio que pode escandalizar você, mas ele tem muita razão no que ele falou. Ele falou assim, que ele acha muito perigoso as ovelhas dele lerem a Bíblia sozinho em casa. Você deve ficar assim, mas que absurdo isso. Mas sabe por que ele falou isso? Porque sem um acompanhamento, por isso que a igreja, nós vamos estudar a história da igreja ela tem os seus mestres que ensinam, tem o pastor, por isso que tem um pastor. A minha principal função na igreja é pregar, é ensinar a palavra de Deus. Porque, ainda mais no tempo em que nós vivemos, onde não há uma verdade absoluta, as pessoas vão para a Bíblia, vão ler e constroem a sua própria verdade. Você precisa entender que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma verdade absoluta, não depende de quem está lendo, ou depende da forma que você interpretar. Isso é um perigo bárbaro. Não, depende. Deus me inspirou aqui que esse texto, na verdade, está dizendo outra coisa. Isso não existe. Quando Paulo escreveu, por exemplo, quando Pedro escreveu os seus escritos, eles estavam querendo dizer uma única coisa. Eles não estavam escrevendo um texto, carta, para você interpretar da maneira que você acha melhor. Eu não quero também dizer aqui que a palavra de Deus não nos inspire, nos traz insights muitas vezes de maneiras um pouco diferentes, né? Por exemplo, eu já preguei vários textos e cada vez que eu leio, eu reparo uma coisa diferente. Isso acontece. Agora, chegar ao ponto de você ver outra verdade, outro significado, um outro conceito, por isso que a palavra de Deus diz, né? Nós temos que ter um cuidado muito grande. Nós não devemos confiar nos homens. Nós vivemos numa era onde pessoas têm distorcido a palavra de Deus, a Bíblia nos alerta com esses falsos profetas. Mas a palavra de Deus nos ensina também que nós devemos ter um cuidado com o nosso próprio coração. O nosso coração é enganoso.
e o nosso coração muitas vezes nos leva a querer ver aquilo que nos traz prazer e agrada o nosso corpo. Uma coisa muito importante: a igreja ela não relativiza a sua verdade. Hoje em dia, você entra na internet, nossa, ainda mais pós-pandemia, o que tem de mensagem, o que tem de estudo, o que tem é impressionante. Só que isso não significa que a qualidade aumentou. Tem muita má interpretação, tem muito relativismo. A cada dia nós vemos uma crescente muito grande de igrejas que a gente chama de igrejas liberais, que elas têm voltado às Escrituras, voltado à Palavra de Deus e têm distorcido textos, distorcido um livro, uma Palavra de Deus que não muda. Até isso chegou até na nossa denominação, para você ter noção. Os batistas agora inventaram de querer reformular a sua declaração de fé. A declaração de fé é uma declaração, é a doutrina da igreja. Isso aí deu uma polêmica, eles andaram até travando, pararam, disseram que não vai ser agora, vai ser depois. Gente, doutrina, declaração de fé não muda. Sabe por que não muda? Sabe por que você não precisa atualizar? Porque a Bíblia ela não mudou. Ela continua sendo a mesma. Ela é real, ela é atual. Ela serve para todas as áreas da nossa vida. Ela tem resposta para tudo. Nós temos que tomar um cuidado muito grande a forma com que nós vemos a Bíblia. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Os ensinos dos apóstolos eles não mudaram. O mundo ele não pode mudar uma interpretação que não tem outra verdade, que não é relativista. Eu vou seguir, durante a série a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A igreja não é supermercado. Esse mundo pós-moderno, esse mundo secularista, ele tem distorcido a nossa forma de ver a igreja. Já começa pelo que nós chamamos de igreja. Há uma cultura cristã que todos nós falamos, por exemplo, eu falo, vou ir na igreja. Nós falamos para as pessoas, vai lá na igreja, né, como sendo local, né? Em nenhum momento na palavra de Deus a igreja significou um lugar, significou um templo. Igreja tem a sua origem na palavra eclésia, que significa reunião de pessoas, assembleia de pessoas. Igreja é uma comunidade de pessoas, não é um local sagrado, não é um templo. Então nós somos a própria igreja. Muitas vezes nós declaramos isso, nós expressamos isso, mas nós vemos isso de uma maneira diferente. Às vezes nós achamos que a igreja ela é como se fosse um supermercado. Você vai lá e escolhe, por exemplo, eu vou escolher a igreja que eu vou. Você escolhe baseado naquilo que da forma que você quer ser atendido. Eu vou lá na igreja porque ali tem isso aqui que é muito legal. Eu já vi gente escolhendo igreja pela qualidade do banco. Eu escolhi uma igreja lá que tinha um acolchoado no banco. Eu já ouvi cada uma que você não tem noção. Então a gente molda a nossa escolha, a nossa forma de ver a igreja, da forma com que esse mundo tem mudado. A igreja não é um supermercado. Não é um lugar onde você vai, você pega o que você quer e você fica também descontente, porque você é a própria igreja. Você faz parte disso.
A Bíblia usa duas analogias para falar sobre igreja: corpo e família. É algo muito orgânico. É algo muito unido, é uma comunidade muito unida. A igreja não é um entretenimento, a igreja não é um show. Eu lembro agora na pandemia, eu ouvi uma pessoa dizendo que estava com saudade da igreja na pandemia, porque ela podia assistir os cultos de pijama, deitado no sofá com coberta e comendo pipoca e tomando refrigerante. Há uma saudade da igreja na pandemia. Isso não é igreja, isso é um show, isso é um espetáculo. Eu assisti duas séries, são tristes, eu não recomendo, mas às vezes é bom para você ver. São duas críticas a mega igrejas. Uma é uma crítica à igreja Hillsong nos Estados Unidos, e outra já é uma ficção chamada Greenleaf na Netflix. É triste aquilo ali. Até essa Greenleaf, o pastor Sidney lá recomendou para a gente assistir. Eu já ia mandar uma mensagem pro coordenador lá, pro Sandro, falar: cara, tá difícil. Porque você vê o podre. Você vê o que muita igreja se transformou. Igrejas que saíram totalmente da essência, onde elas são firmadas nos seus líderes, que são líderes totalmente egoístas, líderes que são totalmente o oposto de Jesus, igrejas que vivem para fazer um show, um espetáculo. Você não está aqui para sentar e assistir um show que nós vamos fazer aqui, para você chegar e dizer assim: nossa, mas que bandinha bem ruim. Ah, mas que, olha, na fita ali hoje, ó. Hoje eles desenterraram. Desafinaram ali uma hora, mas que som, o som tá horrível. Nós estamos aqui para prestar um louvor a Deus. É isso que a igreja fazia, ela prestava um louvor. A pessoa aqui da frente está aqui para nos conduzir. Para nos conduzir em louvor e adoração a Deus. Porque nós somos a igreja. A igreja não é um show, a igreja não é um circo. Você precisa entender isso. Eu lembro quando eu fui visitar a casa onde meu pai foi criado, no interior do Rio, numa cidade de 5.000 habitantes. Cidade bem movimentada. E aí meu pai morava para a roça. E aí ele queria, né, muita coisa de pai. Eu também queria conhecer a história, né, da onde meu pai foi criado e tal. E aí meu pai conseguiu 2 bicicletas emprestadas. E aí é uma igreja bem... o nome da cidade é Itaúcara, Portela. Cidadezinha pequenininha, bem aquele estilo, né? Numa praça. E lá no Rio, para você que não sabe, os evangélicos têm uma história maior do que tem aqui. Então, a Igreja Batista, por exemplo, tem uma tradição maior. Lá tem uma praça que tem a Igreja Católica e tem outra praça que tem uma Igreja Batista, para você ter noção. E aí tem a igrejinha lá na pracinha. A gente pegou as bicicletas e foi para a roça para ver, para conhecer a casinha lá onde meu pai morava, meu avô morava. E eu fiquei cansado de bicicleta. Eu cansei, era longe, pega a estrada, roça, estrada de chão. Eu não sei se eu cheguei aí, eu fui lá quando tinha asfaltado, mas era estrada horrível. Imagina então há 30 anos atrás, sei lá o quê. E eu fiquei cansado de bicicleta. Ele falou assim: a gente morava aqui. Então eu perguntei assim: ei pai, e como é que fazia para ir para a igreja? Quantas vezes por ano vocês iam? Vocês já sabem o que ele respondeu, né? Não, filho, todo domingo, papai, ele chama o falecido meu avô,
Papai Noel, tal hora, todo mundo arrumadinho com a roupa de domingo, tá? Gravatinha arrumadinha em chão. Os que eles voltavam, chegavam de madrugada em casa. De madrugada em casa. Porque era o dia do Senhor. E olha só, eles moravam numa distância bárbara. Mas o relacionamento com a igreja era muito próximo. Eles viviam em igreja, eles conheciam as pessoas, eles repartiam o pão, eles tinham uma vida de comunidade. Eles não iam lá para ver um show. Não. E agora para e pensa. Gente, o mundo que nós vivemos é um mundo muito bom. É um mundo muito confortável. É um mundo muito confortável. Sabe, é que eu falei para vocês, tem internet hoje. Você pode conversar ao vivo com uma pessoa do Japão. Olha tudo que esse mundo nos proporciona. E nós temos nos afastado da essência. Em vez disso tudo fazer com que o nosso relacionamento com Deus crescesse, que a essência do que é a igreja fervesse nos nossos corações, nós temos tratado a igreja como o mundo pós-moderno, o mundo secular trata. Não é essencial, a igreja não é essencial, é um extra. É onde eu vou para ouvir um louvor, uma música, onde eu vou para ouvir um cara falar durante um tempo ali. Nós temos nos afastado, nos distanciado daquilo que é a essência. O conforto, as facilidades desse mundo só tem nos afastado do essencial. A igreja não é solitária. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê uma vida comunitária. A gente vê pessoas sensíveis aos irmãos que estão ao redor, sensíveis à sociedade em si. Eu acho muito legal, muito interessante que lá no finalzinho lá, era uma igreja de grande alegria e de generosidade. Ou seja, não era uma igreja egoísta, era uma igreja generosa, eram pessoas generosas. Hoje em dia, o mundo, a sociedade olha para os crentes e não tem uma imagem muito boa. E a gente olha aqui o texto, desfrutavam a simpatia de todo o povo. Era uma igreja que tinha uma vida comunitária, uma igreja que repartia o pão, uma igreja que vivia em oração. Pessoas preocupadas umas com as outras, uma comunidade mesmo, que não se viam só no domingo. Eu sei que a cultura mudou, os tempos mudaram. Dificilmente a gente vai ter essa mesma igreja. Por exemplo, aqui todos os dias eles se viam. Sei que nós vivemos, mas a essência não pode mudar. A essência não pode se perder. Nós temos que estar preocupados com os nossos irmãos. Nós temos que estar dispostos a dividir aquilo que Deus tem nos dado. Era uma igreja aqui que, por mais pelas dificuldades que tinham, era uma igreja que louvava com grande alegria. Nossa, hoje aqui o louvor estava lindo. Todo mundo cantando com alegria, estava lindo demais. Acho que tem que repetir as mesmas músicas semana que vem. Amém? Amém? Amém. Mesmas músicas. Vocês viram só? Músicas de 30, 40 anos atrás. E que, com certeza, chegou ao trono de Deus e também, como é bom louvar a Deus. Como é bom louvar a Deus. Eu vou falar uma coisa para você entender. Eu considero um louvor bom, por exemplo, se é que a gente
tem que ficar medindo louvor, mas não quando aqui está tudo perfeito. Mas quando a gente ouve a igreja louvar e adorar. Não é quando o som está estourando aqui, tá aquele show, não, mas quando a igreja, porque nós somos a igreja. Deus, Ele quer ouvir o nosso coração, a nossa voz. Então que semana que vem tem as mesmas músicas. Eu vou dar uma outra sugestão, eu duvido que vocês conheçam a música que eu vou passar ali. Grande alegria. Uma igreja perseguida, uma igreja com inúmeras dificuldades, mas tinha alegria. Tinha temor a Deus. Nós vivemos uma era onde os cristãos não têm temor a Deus. Eu vou confessar uma coisa que eu sempre falo, vocês não sabem o quanto as minhas pernas tremem todo domingo quando eu subo aqui em cima. Eu levo isso aqui muito a sério. Muito a sério, porque é a palavra de Deus. E eu estou comunicando a palavra de Deus para vocês. Eu tenho uma responsabilidade com isso. Eu não vou negar a verdade, por mais que ela doa, por mais que eu perca ovelhas. E uma delas é que elas não são minhas também. Então, a igreja não está aqui para agradar. Só agradar a Deus. E para agradar a Deus nós temos que fazer a vontade dEle. E essa igreja de Atos, para nós terminarmos, a igreja de Atos, com certeza, se ela sumisse do mapa, ela ia fazer falta. Eu quero que você já reflita nisso. E algo que semana que vem, com o voluntariado, nós vamos iniciar uma nova fase aqui. De nós nos inserirmos mais nesse mundo, nessa comunidade. E uma pergunta muito dolorosa muitas vezes. Se a nossa igreja sumisse daqui, sumisse de Livramento, iria fazer falta? A nossa vida como igreja, como pessoas, se nós sumíssemos do ambiente onde nós vivemos, fôssemos apagados, as pessoas iriam sentir a nossa falta? Ou iriam dar graça a Deus? Nossa, graças a Deus que aquele crente morreu. Nossa, aquela mala, oh Deus. Porque às vezes a gente é tão contaminado por esse mundo, a gente esquece que o sal ele precisa provocar a sede das pessoas. A palavra de Deus ela dói, ela entra nos corações das pessoas e mostra o pecado. Mas nós devemos ser pessoas que as pessoas gostam de estar perto. Que nos procuram para ouvir, que sentem a nossa falta. Crente não deve ser um cara chato, uma mala. Como é que um crente, uma igreja como a de Atos vai fazer falta? Olha só, um grupo de pessoas que viviam comunitariamente, tinham a sua adoração, tinham o seu louvor, tinham o seu partir do pão, não só entre eles, preocupados com a sociedade, preocupado com as pessoas ao redor, sensíveis às necessidades. Tu pode ter um vizinho macumbeiro, tu pode ter um vizinho que odeia Jesus, odeia a Bíblia. Mas se você for um crente de Atos, você vai fazer falta para a vida dele. Ele vai sentir a tua falta. Ele vai sentir. Porque você não queria o mal dele. Você não estava preocupado em detonar ele. Você era generoso com ele. Mesmo ele sendo um macumbeiro, você estava lá ajudando nas necessidades. Ah, vizinho, caiu o teu muro aí. Ah, vamos junto.
Vou te ajudar a levantar esse muro. Duvido que esse cara não vai sentir tua falta. Quero que você reflita. Pega esse texto, leia Atos. Veja a igreja, que deve ser o nosso referencial. Nosso referencial. Esqueça e pare de ver maus exemplos de igrejas hoje. Igreja não é mercado, igreja não é show. Se você foi salvo por Jesus, você faz parte da igreja. Você faz parte dessa comunidade. Amém. Comunidade sensacional quando ela vive igreja, aonde quer que você vá. O Erickson já experimentou isso, eu experimentei isso, Fabrício eu sei que já experimentou isso. Para onde quer que você vá, você encontra uma comunidade de salvos que te tratam como se te conhecessem a vida toda, como uma família, como um corpo, que tem algo em comum. Todos nós seguimos a Jesus Cristo. Somos unidos pelo sangue de Jesus. Que nós possamos refletir no que é a igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês, já tentando responder essa pergunta. Não só respondendo para que serve a igreja, mas uma coisa eu tenho certeza. A igreja, ela é essencial. Ela é essencial. A igreja bíblica. Nós não fomos criados para viver sozinhos. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Isso não sou eu que estou dizendo. Pega qualquer estudo de qualquer antropólogo e você vai ver isso. Nós não fomos criados para viver sozinho. Deus nos deu a igreja porque sozinho não ia dar. Sozinho não ia dar. Porque uma função da igreja é nós fortalecer uns aos outros. Isso é comunhão, comunidade, generosidade. O que Deus te deu não é só para você. É para você abençoar as pessoas que estão ao redor. Isso que a palavra de Deus nos ensina. Estar sensível às necessidades das pessoas, dos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Nós precisamos de igreja, gente. Nós precisamos viver igreja. Se você é um salvo por Jesus, a igreja é essencial na sua vida. Amém? Amém.